Seja bem-vindo mais a um estudo da revista A Palavra é Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adulto. Estamos estudando nesse terceiro trimestre a alma do discípulo e a voz do céu, reflexo do coração. Estudos baseados nos princípios dos livros Salmo, Eclesiastes e Cantares. A autoria da lição, quem escreveu foi a pastora Rosana Vicente Lima. E essa semana estaremos estudando a quinta lição, a lição número 5. O título da lição é Discipulado, uma vida de entrega. O texto base é o Salmo 37. Estaremos orando a Deus, agradecendo pela minha e sua vida, para que o Senhor nos dê sempre condição espiritual para estar assim transmitindo a mensagem do Senhor. Oremos ao Senhor nessa hora. Pai, Pai, mais uma vez queremos agradecer a Ti e o Senhor tem nos dado condição, a Deus, de buscar a Sua presença, nos dar alegria de viver, e que o Senhor possa trazer alimento dos altos céus para que cada um de nós possamos ter palavras, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho, para que o Senhor venha orientar cada um de nós, cuidar do nosso coração, da nossa mente. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelos irmãos aqui sempre conosco, compartilhando, Senhor, a alegria, o aprendizado. Que o Senhor possa estar abençoando esses queridos, amados irmãos que sempre estão conosco, ó Deus. Dê sabedoria, dê entendimento dos altos céus, para que possamos crescer na sua presença e ser agraciado pelo Teu Santo Espírito. Que o Seu Santo Espírito possa consolar cada um de nós e orientar a nossa vida, Senhor, para que possamos levar a Tua palavra àqueles que necessitam. Em nome de Jesus, amém. O título, né, irmão, já fala aqui, discipulado, uma vida de entrega. Na verdade, né, cada dia nós estamos entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, no controle, para que Ele controle a nossa vida e que nós possamos ser perseverantes, né, na caminhada espiritual, aprender também, né, e saber também que devemos ser obedientes e ter paciência. O objetivo é compreender que o verdadeiro discípulo não vive guiado pela ansiedade e inveja, né? No mundo hoje, né, irmão, conturbado, a humanidade está muito voltada para coisas cotidianas, né? E esquece muitas das vezes de buscar a presença do Senhor. Mas pela confiança perseverante na justiça, na fidelidade de Deus, aprender com verdadeiros discipulados, o que é ter uma vida de confiança, obediência, paciência e perseverança, mesmo diante da injustiça. Quantas injustiças nós vemos nesse mundo atual, né? E a palavra de Deus que nos traz o refrigério, que nos consola, que nos guia através do Santo Espírito de Deus, né? O Salmo 37 fala sobre a prosperidade dos pecadores, né? Que acaba e somente os justos serão felizes. Então, a verdadeira felicidade se encontra na presença de Deus. Esse Salmo 37, irmão, é conferido aqui por Davi, né? É atribuído, na verdade, a Davi, o Salmo 37. E nós vamos ler aqui, no início aqui, alguns versículos, né? E diz assim o primeiro versículo: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem te inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. São vários conselhos que esse salmo vem nos dando, né? Esse salmo de sabedoria nos inspira como os discípulos devem reagir diante das injustiças da vida,
Não se indigne, nem inveja aqueles que aparentemente prosperam praticando mal. A gente muitas das vezes, né, olhamos para o mundo, o ímpio, e vê que ele está ali, né, e a gente às vezes para e pensa, muitas das vezes nós não temos alcançado aquilo que nós desejamos, mas a Bíblia nos traz o conselho para nós, para não se indignar, né? Não ficar pensando sobre essa. A palavra indignar transmite a ideia de irritação intensa, revolta interior, desgaste emocional. Davi compreendia que os servos de Deus poderia ser tentado a revoltar e perceber que os ímpios muitas vezes alcançam sucesso, né? E você olha para a mídia, para a TV, para um monte de coisa, e você olha e fica imaginando, né? Aquelas pessoas malfeitores, muitas das vezes com sucesso, enquanto o justo padecendo necessidade. E Davi teve esse cuidado de trazer alegria a essas pessoas que são injustiçadas, falando que não é para que a gente sofra nesse momento, mas saber que Deus cuida de cada um de nós. Enquanto o justo enfrenta lutas e perdas e dificuldades. Nesses momentos, né, nós possamos ser consolados pelo Espírito Santo. Sem ignorar a dor humana, nem a minimizar o conflito entre a fé e a realidade ao redor, ele reconhece que a comparação é uma armadilha perigosa, capaz de gerar desânimo, inveja, afastamento espiritual. Quando você olha para o ímpio, essas coisas podem trazer desânimo espiritual, afastamento da graça, né? Porque fica olhando para o sucesso daqueles malfeitores. Esse é um paradoxo da prosperidade do injusto e da opressão do justo. A fidelidade do justo e o sucesso temporário do ímpio, que frequentemente provoca questionamentos, angústia e conflitos interiores. Irmãos, nós vemos que a riqueza do ímpio, tudo que nós temos, todas as coisas, tudo é de Deus, né? Nós somos mordomos, nós estamos aqui mordomos, nada são nosso, tudo é para Deus. E esse salmo, mais além, ele vai dizer essas coisas, né? E muitas das vezes nós olhamos e pensamos como os ímpios prosperam e o que busca a justiça não prospera. Isso traz angústia e conflito muitas das vezes no interior das pessoas, né? O primeiro tópico aqui, irmãos, é o controle de suas emoções e tudo que começa no coração. Ao olhar para a capa da revista desse trimestre, que tem como título A Alma do Discípulo, a Voz do Céu, Reflexo do Coração, o autor teve o questionamento de botar o quê? O coração. Do coração, irmão, procede tudo que é bom e tudo que é ruim, né? Nós vemos aí, todas as coisas procedem do coração. Então, o estudo, ele vem falando, né? Voz do céu e reflexo do coração. O discípulo sempre tem que estar preocupado. Aqui, no primeiro tópico, ele vai falar controle de suas emoções. E tudo começa no coração, né? Então, irmão, é uma maneira da gente refletir do que nós fazemos e podemos fazer na nossa vida. Quando o salmista afirma, o verso 3, né? Agora vamos aqui para a palavra, né? O verso 3 nos diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Olha só, a chamada aqui é confiar e fazer o bem, né? Não devemos praticar o mal, não devemos ter inveja do ímpio, né? Não devemos ficar preocupado com o crescimento da prosperidade do ímpio, mas sim a nós devemos obedecer à voz de Deus, que é o reflexo do céu, né? Que seremos sustentados. Ele não está falando apenas do alimento físico, né? Mas da certeza de que Deus cuida daqueles que o temem. Então, temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Essa promessa revela que o Senhor continua no controle de todas as coisas, quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Como já mencionei aqui, logo no início, tudo
todas as coisas são para Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele, né? Então, tudo que tem nesse mundo só está emprestado, né? Nós somos mordomos das coisas de Deus. Aqui não pertence nada a nós, né? E daqui a pouco seremos como a erva, né? Como a flor que murcha, que já não existe mais. O texto vai falar isso a mais frente. Deus cuida daqueles que o temem. Essa promessa revela que o Senhor continua no controle de todas as coisas, mesmo quando a circunstância parece desfavorável. Como discípulos de Jesus, precisamos descansar no Senhor, esperar nele, confiar que os problemas que enfrentamos não definem o que somos. Duas coisas aqui. Primeiro, que Deus nunca saiu do controle. Deus sempre estará no controle. E aqui também que devemos descansar, né? Descansar no Senhor, porque Deus está trabalhando por nós, né? O verso 4 diz assim: deleita também no Senhor e considerar o que deseja o teu coração. Olha só, o coração é a base de tudo, né? Quando nós descansamos, quando nós deleitamos. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Há uma promessa aqui incontestável, né? Incontestável. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós se apossamos dos benefícios de Deus, né? Como discípulos de Jesus, precisamos descansar no Senhor, esperar nele, confiar. E os problemas que enfrentamos não definem quem somos. Nossa identidade não está nas lutas, nas dores, nas perdas, mas o chamado que recebemos do Pai. Somos chamados para realizar a vontade de Deus, independente das dificuldades que enfrentamos, né? Todos nós temos lutas diárias, cotidianas, e todos nós vamos passar por dificuldades, mas poderemos enfrentar essas lutas principalmente ao lado do Senhor. As lutas as nossas labutas são reais, as guerras espirituais existem e a luta da vida são verdadeiras, porém a recompensa do Senhor também é real, né? Deus não desampara os seus. Uma promessa disso que lá em Mateus ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Deus não abandona os soldados, né? A fidelidade a Deus nos conduzirá por caminho seguro à sua presença. Então, irmãos, nós temos certeza que Deus nos leva por caminhos retos, né? Caminhos que nos dão acesso ao coração do Pai. São as nossas escolhas que moldam o nosso coração, direcionam a nossa caminhada e determinam o tipo de discípulos que seremos. Então, as escolhas têm que ser conforme o propósito de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. E a palavra nos fala aqui que devemos entregar o nosso caminho a Ele, e Ele fará, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a justiça como a luz e o juízo como o meio-dia. Então, a claridade, a luz, né, a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus constante em nossa vida, traz às claras como que devemos nos portar diante de Deus. As nossas escolhas moldam, né? Como seremos. Não podemos permitir que as comparações nos batam e roubem a nossa paz. O discipulado não é construído sobre a comparação, mas sobre o relacionamento com o Senhor. O relacionamento com o Senhor é diário. Lembrando os irmãos, sempre que, uma vez que o homem se afastou da graça de Deus, muitas das vezes a nossa comunicação com Deus foi interrompida não por causa de Deus, mas por causa do homem que se afastou da presença de Deus. E Jesus Cristo, que reconcilia o homem com Deus, faz a religar com Deus, nós devemos buscar constantemente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e nos entregar cada dia debaixo da sua potente mão, né? É aonde ele nos ampara, nos cuida.
e Ele que traz a paz aos nossos corações. Descansa no Senhor, espera nele, não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, né? E por causa do homem que executa seus astutos intentos. Há um alerta, né? Para que nós não tenhamos inveja, nós não ficamos ansiosos, né? Mas confiemos na presença de Deus, na sua fidelidade. Ante Deus, o segredo da fé não é acreditar que receberemos tudo o que desejamos, mas compreender que Deus é tudo para nós, né? Quando o homem tem Deus, quando o homem sente a presença de Deus, quando o homem, ainda que falte algumas coisas, né? Mas a presença de Deus supre todas as carências, né? E nós podemos vencer os obstáculos. Deus é tudo para nós. Todo salmo reforça que a prosperidade do mal é temporária, né? Irmão, quando você vê um rico, né? Não pense que muitas das vezes ele é feliz, né? A riqueza, muitas das vezes, não traz felicidade. Ela ajuda, né? Ela não vamos dizer que ela não é útil. É útil sim, né? Mas não é a felicidade plena. A felicidade plena é você estar nos braços do Pai, estar sendo cuidado por Jesus, né? Estar sendo conduzido ao caminho da vida eterna, que é Deus, né? Quando entendemos que Deus é justo e que seu tempo é perfeito, independente da circunstância que nos cerca, aprendemos logo o primeiro verso que o discípulo começa no coração, né? Ali começa no coração as nossas ansiedades, nossos medos, nossos anseios e também os nossos desejos que procedem do coração. Antes de qualquer atitude exterior, precisamos aprender a governar nossas emoções, manter uma vida equilibrada, confiar plenamente na justiça e no cuidado de Deus. Uma das coisas que muitas pessoas hoje questionam é a justiça, né? A justiça humana, vamos dizer assim. Mas a verdadeira justiça é divina, né? Ela supre todas as nossas necessidades. Então, o primeiro tópico, falamos o controle das nossas emoções. Tudo começa aqui dentro do coração. Segundo tópico, aprendendo a entregar tudo nas mãos de Deus. Se eu e você ainda não atentamos para isso, mas devemos entregar o nosso coração nas mãos de Deus. E um dos versículos fala: filho meu, dai-me o teu coração. Nos versos 4, 5 e 7, né? 4, 5, 6 e 7, vai dizer assim: deleita também no Senhor, e Ele te considerará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. E Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa, Senhor, espera nele, não te indigne por causa daquele que prospera no caminho e por causa do homem que executa seus astutos intentos, né? Aprendemos que Deus deseja nos conduzir uma vida de entrega, confiança e descanso nele. O Senhor não realizará em nós aquilo que ainda insistimos em controlar, né? Se eu e você não deixar Deus no leme ou na direção da nossa vida, não tem como Deus controlar o nosso ser, né? Então é necessário que nós passemos a direção para o nosso Deus e Ele vai trazer bem-aventuranças, né? Refrigério para todos nós. O Senhor não realizará em nós aquilo que ainda insistimos em controlar. Muitas vezes queremos que Deus haja, mas sem abrir mão da própria vontade. Entretanto, o agir de Deus está profundamente conectado com a nossa entrega. Precisamos compreender que confiar verdadeiramente no Senhor exige rendição total do nosso coração. Quando as pessoas estão em guerra, aquele que está desfavorável sempre levanta uma bandeirinha, né, anunciando que está rendido. Assim devemos ser nós, levantar a nossa bandeira para que possamos ser rendidos, né, para que possamos ser alcançados pelo poder de Deus, para que Deus venha e trabalhe no coração do homem e mude
todo o seu processo e ali ele faça uma nova criatura. Entregar-nos completamente a Deus não é fácil. A verdadeira entrega é dolorosa porque quebra o nosso ego, destrói a falsa sensação de controle e as nossas fraquezas diante do Pai. Porém, é justamente nesse lugar de fragilidade que aprendemos a depender da graça e do cuidado de Deus, né? Quando nós muitas das vezes sentimos fracos, incapazes, aí Deus age e traz o refrigério para nós, né? Aí nós somos restaurados, como diz aqui, né? Somos restaurados. Não foi essa aqui não. Aqui é a entrega, né? Mas na lição passada ela fala sobre a restauração, né? É isso mesmo, né? Lição passada. Deixa eu ver aqui. É restaurado. E quando nós somos restaurados e entregamos aí, a execução é total, né? Nesse lugar de fragilidade, aprender da graça e do cuidado de Deus. O salmista nos ensina que não existe um meio termo na fé. Ou confiamos plenamente em Deus ou continuaremos presos à ansiedade, ao medo, às nossas próprias limitações. O discipulado nos chama para uma vida de confiança contínua e de fé perseverante. Então, uma fé contínua, uma caminhada, uma jornada, né, contínua, né? Não há espaço, né, para dúvida. Aqui tem que ser na perseverança, no caminhar, no diário. O discípulo, ele se faz diariamente, né? No seu chamado, na confiança com Deus. Quando o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará, aprendemos que precisamos colocar toda a nossa caminhada nas mãos do Mestre. O significado original da expressão descansa no Senhor traz a ideia de aquietar-se, né? Aquietar-se. Lembra lá dos discípulos, lá quando Jesus estava na polpa do barco e o mar estava bravio e Jesus disse, aquietai-vos, né? Aquietai-vos o mar. E o mar se aquietou. Assim devemos ser nós, né? Estar quieto, calar-se, esperar no silêncio diante de Deus. Isso significa reconhecer que Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir os seus propósitos. Enquanto Ele trabalha, nós descansamos. Enquanto Deus age, nós confiamos, né? Quando Deus está agindo na nossa vida, temos que confiar na providência de Deus. Como os discípulos de Jesus, podemos entregar todo o nosso ser na mão do Senhor, certo que seremos cuidados, sustentados, amparados pelo Pai. Jesus falou, né, sobre a ansiedade, olhai para os lírios do campo, né? Olha como eles são bem vestidos. Nem Salomão tinha um vestido real como o dos lírios, né? Olhai para as aves dos céus, né? Então, irmãos, é necessário, né, nós descansarmos no Senhor. É claro que esse descansar existe também muitas horas também de entrega ao Senhor, né? Essa confiança nos permite desfrutar da paz de Deus, mesmo em meio às lutas da vida, né? Charles Spurgeon, né? Esse aqui foi um alto pregador, né? E Charles Spurgeon afirmou que a fé aprende a nadar nas águas profundas das aflições. Era o inglês, um pregador, né? Inglês. E nós vemos que esse homem, né? Ele falou, a fé aprende a nadar nas águas profundas. Devemos ter fé suficiente para agradar a Deus. Essa verdade nos lembra que descansar em Deus não significa ausência de problema, mas na certeza de que jamais estaremos sozinhos enquanto caminhamos com o Mestre, né? Os problemas existirão, as dificuldades, mas nós temos certeza que ao final da jornada nós estaremos fiéis a Deus. Isso nos faz lembrar do livro do Peregrino, né? Na caminhada ele carregava uma bagagem, né? E ao longo do tempo que ele foi conhecendo Deus, aquela bagagem foi ficando para trás, né?
Um relacionamento de fidelidade, Deus deseja a fidelidade. Então nós falamos primeiro, né? Voltando aqui, controle de suas emoções, tudo começa no coração. Segundo tópico, aprendendo a entregar tudo nas mãos do mestre. E o terceiro tópico e último tópico é o relacionamento de fidelidade. Temos que ter um relacionamento mais profundo com Deus. E isso tem que ser com fidelidade, né? Deus deseja a fidelidade dos seus discípulos, seus servos, e esteja firmada na sua presença. O Senhor sustenta-os com suas mãos. Ele cuida e ampara, levantando aqueles que caminham. É sua presença. A fidelidade e o sustento de Deus são derramados sobre a vida daqueles que caminham com Ele. À medida que caminhamos, Ele firma os nossos passos. O Senhor firma os passos do homem quando a sua conduta o agrada. Essa verdade nos mostra que a nossa caminhada não acontece por acaso. Deus dirige os nossos passos, fortalece a nossa fé e nos conduz segundo a sua vontade. Mesmo quando não entendemos os caminhos pelos quais passamos, podemos confiar que o Senhor continua no controle da nossa história. Esse salmo aqui diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância, né? E ele fala, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Mas ele fala aqui, os ímpios puxaram da espada, enteseraram o arco e derribaram o pobre, e mataram retos caminhos. Então nós vemos que o ímpio sempre está tentando maquinar contra o justo, né? Mas ele fala também, fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece sempre e empresta a descendência e é abençoado. No 27 ele diz, aparta o mal, faz o bem, terás morada para sempre. Então devemos sempre buscar a paz, a tranquilidade, o bem, né? Essa é a recomendação do salmista para nós, porque sempre nos fortalece. O que Deus faz com o seu servo é muito lindo. O texto nos ensina que ainda que tropeçamos, não cairemos, pois o Senhor nos tem sustentado pela mão. Como discípulos podemos até tropeçar, mas se cairmos, nunca ficaremos desamparados. Deus não abandona. Existe um momento em que enfrentamos lutas, fraquezas, medos e crise que parece abalar a nossa estrutura emocional ou espiritual. Eu e você, irmão, já passamos por isso e algumas vezes vamos passar. Mas a perseverança em continuar, em obedecer à voz do Senhor, tem que sempre estar no nosso coração o desejo de agradar o Senhor. No entanto, as promessas do Salmo é que não seremos abandonados. Deus não deixa caídos no meio do caminho. Sua mão nos sustenta, nos levanta e fortalece para continuarmos avançando, né? Essa é a esperança de todo cristão, né? Ser alcançado pela graça de Deus. A presença do Senhor em nossa vida não elimina todas as dificuldades, mas nos garante sustento em meio à adversidade. Davi afirmou, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. E isso aqui é uma realidade, irmão. Você vê que as pessoas, quando estão no caminho do Senhor, na casa do Senhor, no trabalho do Senhor, são prósperos, são pessoas que entregaram a sua vida e o Senhor sustém, providencia o alimento, o vestimento, porque o Senhor o ama e quer ver os seus filhos amparados, né? Descreve um relacionamento com Deus que foi construído ao longo da vida. Nós também somos chamados a desenvolver esse relacionamento. Essa confiança na fidelidade de Deus. O Senhor permanece presente em todas as estações da nossa caminhada, cuidando da nossa casa e o sustento aqueles que permanecem fiéis à sua vontade. Aqui tem um detalhe também, né, irmão? Devemos ser fiéis ao Senhor, né? Devemos estar sempre buscando agradar ao Senhor.
Concluindo esse estudo, né, como já falei aqui, adiantei, no livro O Pelegrino, de John Bunyan, ele escreve: no vale da humilhação encontramos o lugar da verdadeira dependência de Deus. No vale da humilhação encontramos o lugar da verdadeira dependência de Deus. Quem não leu esse livro, mas deve ler, né? Tem até filmes desse O Pelegrino, que é uma história muito interessante de que quando carregamos os nossos fardos na nossa vida, né? Ele carregou o fardo e ao longo do tempo da caminhada dele, aquela carga só ia aumentando, mas quando ele encontrou realmente Jesus Cristo, aquele fardo foi ficando leve. E o próprio Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? O fardo de Jesus é leve. Então, meu irmão, podemos encorajar você, não só você, mas eu também, a todos nós prosseguindo a nossa jornada nessa peregrinação aqui na Terra, né? Nesse mundo. Essa reflexão nos lembra de que justamente nos momentos de maior fragilidade, aprendendo a descansar nas mãos do Senhor, quando reconhecemos a nossa dependência dele, entendemos que a nossa esperança não está em nossas forças, mas na fidelidade daquele que sustenta os nossos passos diariamente. Somos diariamente guardados, separados, né? O anjo do Senhor acampa ao redor, né? O anjo do Senhor. Jesus Cristo está sempre conosco. O discipulado é uma caminhada, uma entrega contínua. Não somos chamados apenas para conhecer sobre Deus, mas para viver diariamente, confiando na sua vontade. Mesmo quando não compreendemos o processo pelas quais estamos passando, o Salmo 37 nos ensina que a nossa paz não deve depender das circunstâncias, da prosperidade dos ímpios ou das dificuldades que enfrentamos, mas da certeza de que Deus continua sendo fiel em todo o tempo, né? Ainda que nós não sejamos fiéis, Deus permanece fiel porque Ele não nega a si mesmo, né? Deus é fiel porque Ele é justo, porque Ele é bom, porque Ele é generoso, né? Então, meu irmão, se você ainda não leu esse Salmo 37, leia, reflita e analise. É um salmo extraordinário, né? Que eu li e você vê que há bênçãos do Senhor sobre esse salmo, sobre aqueles que buscam, que guardam, que são fiéis ao Senhor, né? Quando aprendemos a descansar no Senhor, compreendemos que não precisamos viver dominados pela ansiedade, pela comparação ou pelo medo futuro. Deus continua sustentando seus filhos, dirigindo nossos passos, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Por isso, como verdadeiros discípulos, precisamos permanecer firmes, perseverantes, confiantes, sabendo que aqueles que esperam no Senhor jamais serão desamparados, né? Como diz lá em Isaías, né? Aqueles que confiam no Senhor, né? Serão como águias, correrão e não se cansarão. Meu amigo, chegamos a mais um final de vídeo, né? Da videoaula. E aqui eu quero agradecer por ter ficado conosco até o fim, né? Que o Senhor possa estar abençoando sua vida. Que essa lição, né? O Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Discipulado, uma vida de entrega, né? Uma entrega total a Deus. E que Deus possa estar trabalhando na minha vida, na sua vida, né? Para que nós sejamos verdadeiramente discípulos que levem a palavra do Senhor e que aqueles que tiver contato com cada um de nós possa ser transformado pelo poder de Deus através das palavras que são ensinadas nas Escrituras. É sempre um prazer de estar aqui conversando com os irmãos, né, os irmãos aí do outro lado e aqui, e fazendo essa comunhão através desse estudo semanal. Quero agradecer a Deus nessa hora pela minha e sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus que criou o céu e a terra. Todas as coisas, Senhor, que existem nesse mundo, foram o Senhor que criou. E pelo teu poder, pelo poder da tua palavra, o Senhor disse, haja as coisas e tudo se ouve, Senhor.
E o Senhor criou cada um de nós para que o adorássemos na beleza da tua santidade. Obrigado ao Senhor, mas tudo que o Senhor criou, todas as coisas são tuas, né? Nós somos apenas espectadores e meros administradores, mordomo das coisas que aqui, Senhor, por um tempo nos são emprestadas. Então, Deus, queremos agradecer pelos benefícios, pela misericórdia, pelo Santo Espírito que nos conduz a Ti, que nos consola, que nos dirige, que nos dá o norte, Senhor, para a nossa vida. Abençoa, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que sempre estão aqui nesse canal conosco, estudando, compartilhando. Ó Deus, abençoe a vida dele, a sua família, a sua casa. Dê, Senhor, as mais ricas bênçãos a cada um deles, que eles possam sempre buscar a tua presença, sempre crescer, ó Deus, e seu Espírito Santo, Senhor, derramando sobre a unção, sobre a vida dele. Que eles possam crer poderosamente que esse Deus que nós servimos é um Deus vivo, poderoso, um Deus amoroso, que nos ama, que nos quer bem. Assim, ó Deus, que o Senhor possa estar trazendo alento nesses dias difíceis que a humanidade se passa, ó Deus, e de muitas das vezes de descrença, descrédito, ó Deus, e a sua palavra, Senhor, possa refletir em cada coração. Ó Pai, cuida de nós, dê-nos a tranquilidade, a paz, a perseverança, a busca constante, ó Deus, para que possamos melhorar cada dia na sua presença. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final desse estudo. Se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?